É clima de Copa do Mundo e o No Ataque está concentrado para entrevistar uma das grandes lendas do futebol brasileiro. Mas antes, eu, Ailton do Vale, quero apresentar, porque estou na honra da companhia dessa nobre colunista do jornal Estado de Minas, subeditora do site No Ataque, Kellen Cristina. Kellen, bom demais estar do seu lado. Eu que sou suspeito para falar, porque eu sou seu discípulo, aprendi tudo de jornalismo esportivo contigo. É um prazer estar aqui, a gente iniciando esse projeto aí da Copa do Mundo, concentração. Um dia antes dos Jogos da Seleção Brasileira, a gente vai estar aqui com um convidado para falar sobre as expectativas, sobre as histórias dos nossos convidados e esperamos que vocês também estejam aí conosco. É isso prazer. Mesmo, Kellen, ainda mais esse convidado, que começamos com o pé direito. Apesar de que o nosso convidado, acho que jogava mais na ponta esquerda, mas também na ponta direita. Antigamente era mais assim, né? O ponta variava, trocava muito. Vou apresentar aqui o nosso convidado. Você, que é torcedor cruzeirense, vai ficar agora super empolgado igual nós estamos. Você que é atleticano talvez tenha um certo trauma dele. Mas o fato é que ele também defendeu a nossa seleção brasileira, quase nos prestigiou também participando da Copa de 1970. Nós vamos contar um pouquinho dessa história. Ele é o Diabo Louro, o Diabo do Bem. Ele é o Natal, eterno ídolo do Cruzeiro. Seja bem-vindo, Natal. Muito obrigado pelo convite. Diabo Louro, agora é Diabo Branco, cabelo branco. A idade vai chegando, o cabelo começa a clarear. Quantos anos, Natal? 80. 80? Ave Maria, né? Muita história, hein? Muita. Mas graças a Deus está aí firme e forte. Eu passei uns 2 meses no hospital cuidando de A, B, C, D, porque quando começa a aparecer é igual carro velho. Troca o pneu, tem que trocar tudo. Tem que trocar bateria, trocar tudo. Mas motor tá funcionando bem. Graças a bom Deus e graças aos médicos lá do Madre Teresa. Natal, e a nossa equipe de No Ataque está espalhada também pelos Estados Unidos. Estamos com 2 repórteres cobrindo a Copa do Mundo e vamos começar o nosso programa conversando com um deles. O nosso subeditor e repórter João Vitor Marques está em Houston com as últimas informações da seleção brasileira. João Vitor Marques, fala aí! Fala, Ailton, Kellen, Natal, o grande convidado deste primeiro episódio do podcast. Estou aqui em Houston, no Texas, lar da minha primeira semana de cobertura, num calor danado, viu, Ailton? 26, 27 graus logo no começo da manhã. Temperaturas devem chegar a 33, 34, com sensações térmicas ainda maiores ao longo da tarde. É nesse climinha de calor que a cidade vai receber 6 partidas do Mundial. O Brasil pode passar por aqui desde que se classifique em primeiro ou segundo lugar no grupo C da Copa do Mundo. Mas antes da gente falar de se classificar, de eliminatórias, de mata-mata, a gente precisa falar da estreia. Brasil e Marrocos, o Brasil com muitas dúvidas, poucas certezas. Se a gente puder falar de uma certeza aqui, que era dúvida até pouco tempo atrás, em relação ao sistema tático. O Carlo Ancelotti falou muito sobre 4-4-2, 4-3-3, 4-2-4, 2 ou 3 homens no meio campo. A definição, um misto aqui de informação e de percepção, é que ele vai jogar com 3 meio-campistas. Casemiro, Bruno Guimarães, acompanhados de Lucas Paquetá. As dúvidas ficam por conta das laterais, direita e esquerda, e do ataque. Quem vai ser o centroavante escolhido? Se você me pedir, Ailton, para eu escalar o time aqui, eu diria que vai ser assim, ó. Alisson, lateral direita com Ibanez ganhando a posição após a lesão do Wesley. Dupla de zaga que todo mundo conhece com Gabriel Magalhães e Marquinhos. Na lateral esquerda, Douglas Santos ganhando a posição. Trio de meio-campistas, como eu falei, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, 2 caras são inquestionáveis. Vini Júnior na esquerda, Rafinha provavelmente na direita. E no ataque, quem joga? Quem dos 3 vai ser titular? Igor Thiago, Endrick ou Matheus Cunha? Eu apostaria no Matheus Cunha, por tudo que o Ancelotti vem falando, pela função tática, por todo o ciclo do Ancelotti na seleção, sempre tendo o Matheus Cunha como um cara super importante, mas quem eu escalaria? O Endrick. É o cara que tem tido menos tempo para jogar e tem entregado mais futebol.
Ele entrou às pressas ali no amistoso contra a Croácia, na data FIFA anterior. Foi importante, mexeu no ritmo do jogo, conseguiu um lance decisivo para que o Brasil buscasse a vitória. A mesma coisa aqui agora contra o Egito, fez o gol da vitória. Então é um cara que, com pouco tempo, ele arrancou assim de uma forma inesperada uma vaga na Copa. Com pouco tempo, decidiu o jogo contra uma forte seleção do Egito, não é um time qualquer. Então eu iria de Endrick. E vocês? Um abraço, amigos, até a próxima. Lembrando que depois do jogo, no dia seguinte, domingo, tem mais um episódio do Concentração, um episódio um pouquinho diferente. Espero vocês por aqui. Muito obrigado, João. Fica essa dúvida, hein, Kellen? Será que Ancelotti já tem ali na cabeça quem que vai ser esse atacante, esse lateral direito, esquerdo? Bem definida essa escalação aí. Eu acredito que o Ancelotti já tenha. Agora, para todos nós que estamos do lado de cá, a seleção é uma grande interrogação, né? A gente cria expectativa em torno dos nomes individualmente, mas coletivamente a gente ainda não viu uma atuação que fizesse a gente acreditar na seleção mais do que o peso da camisa. O Brasil chega com a camisa, que é muito respeitada, jogadores muito respeitados no mundo. Tem o campeão da Liga dos Campeões, que é o Marquinhos, a gente tem o Vini Júnior, que faz chover pelo Real Madrid, só que a seleção, a equipe seleção brasileira, a gente ainda precisa ver na prática para saber se vai corresponder à expectativa dos nomes individualmente. Kellen, esse ponta de lança, como se falava na época do Natal, você iria de quem? Olha, Ailton, eu vou deixar isso aí para o Ancelotti. Eu acho o seguinte, que a lateral, ele levou o Danilo, muito contestado, vamos começar pela lateral direita, o Danilo muito contestado, porque é reserva no time dele, então é mais uma relação de confiança ali do Ancelotti. O João acha que joga o Ibañez, então assim, o Ibañez, talvez por estar num ritmo melhor que o Danilo, joga na lateral. Na linha de frente, eu tô tipo com o pensamento do João. Eu iria pelo Endrick, pelo que o Endrick mostra de qualidade, mas talvez o Matheus Cunha, por ter uma trajetória maior na seleção, seria a escolha menos ousada do Ancelotti. Se o Ancelotti... Eu esperaria uma decisão muito ousada do Ancelotti, algo que depois eu quero conversar com o Natal, porque remete a uma história semelhante ao que o Natal passou. Eu esperaria uma decisão ousada dele quando ele decidiu levar o Neymar, e eu imaginava que ele iria abrir mão do Neymar por tudo que ele tinha falado ao longo do um ano de trabalho dele, de querer um jogador inteiro na Copa. Então, quando ele dá esse exemplo e leva o Neymar, para mim ele passa a mensagem de que ele vai pela segurança e não tanto pela ousadia. Então eu acredito que ele vá pelo Matheus Cunha também, embora meu voto fosse no Endrick. Eu posso ir na ousadia? Claro, sempre. Eu convoco o Natal. Eu coloco o Natal como titular dessa seleção brasileira. Natal, você que foi um ídolo, é um ídolo do Cruzeiro, jogou ali no talvez o melhor time do Cruzeiro de todos os tempos e também representou na seleção brasileira. Quando que você foi convocado pela primeira vez? Uma coisa incrível. Eu gostava de, lá na concentração, lá na Toca 1, os carros do pessoal, eu olhava, eu sempre entendi um pouquinho de automóvel, não tinha, né? Era carro. O nosso grupo, eu nunca tinha automóvel, era o meu, que eu tinha um Alfa Romeo. Mas eu lavava, eu limpava aqui, limpava ali. E a minha convocação foi uma coisa mais, eu fiquei abismado. Eu estava lá debaixo, arrumando o pneu do carro, de repente começou a entrar o repórter, não sei. Quando eu olhei o treinador da seleção brasileira, ele peguei e fiquei assim, falei, gente, o que esse Moreira está fazendo aqui? Aí de repente ele veio de lá, e eu lá limpando o carro, ele falou, levanta aí, menino. Você foi convocado, quase caí duro para trás, quase que o carro... Eu estava com o macaco tirando uma rodinha lá, quase que o carro caiu em cima de mim. Falei, não, o senhor está de brincadeira, você foi convocado. Vim aqui conversar com você e vamos ver como é que está a sua situação e tal. Mas foi legal demais, viu? Que ano isso foi, Natal? Você lembra? 68. 68. Você tinha quantos anos, Natal? Eu tenho 80, 68, fazer as contas aqui, eu tinha com uma faixa de
19, 20 anos, 22 anos, por aí, nesse meio aí. Muito jovem e já assim, chamando a atenção. Ou seja, 2 anos depois do grande título, né, de 66 da Taça Brasil. Você já era ali respeitadíssimo. Era o cara que marcou o gol do jogo de volta contra o time do Pelé, o Santos de Pelé. Inclusive esse jogo na taça, no campeonato que nós fomos campeões, foi uma coisa incrível. Antes do jogo, estou conversando com alguns jogadores lá, não vou citar o nome dele não, porque depois ele me bate. Ele falou, será que nós vamos ganhar esse jogo? Eu falei, vamos jogar. Se perder, tá perdendo é para o time de Pelé. E o Santos, bicampeão do mundo. Eu falei, né? Aí, tomado uns 4 ou 5, vai fazer o quê? A torcida não vai gostar. Mas a coisa deu ao contrário. Primeiro tempo, 5. No primeiro tempo ainda, né? Tava aí eu descendo com ele, ele falou assim, será que é verdade isso? Eu falei, você tá cego, olha lá. Olha lá. Olha lá, 5-0, 5-1, 5-2, sei lá. Olha lá, ele falou, é mesmo. E graças a Deus conseguimos um resultado fabuloso, porque ninguém acreditava, inclusive Pelé brigando com o Carlos Alberto brigando com o Edu brigando com o meio campo, com os jogadores. Entre eles lá eu fiquei abismado, porque eles estavam acostumados a vencer e todos os títulos que eles disputavam a final, não precisava nem jogar que já era campeão. Igual a gente, eles quebraram a cara. Eles estavam atordoados então, né, Natal? Natal, naquela época, eu acho que os clubes e a própria seleção tinham um outro significado até para o torcedor, né? A convocação para a seleção, especialmente a ida para uma Copa. Os salários dos jogadores não eram tão altos, né? A gente imagina com esse tanto de nome, você falou os nomes aí, mas com um olhar meio nostálgico, aquela época parecia que os craques apareciam em maior profusão nos times. Era mais concorrido ir para a seleção? Como que era ser chamado para a seleção naquela época? Ninguém, principalmente o jogador mineiro. Eles chamavam mais jogador de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, mas Minas sempre foi... Vamos ver, não tem Joaquim, como diz, não tem carne, como capim mesmo. Então vamos pegar aquele ali mesmo e pronto, e os jogadores que eles convocavam, ia lá e dava certo. Jogava bem, era um dos melhores. Aí eles depois começaram a convocar A, B, C, D, mas era difícil. O jogador mineiro ser convocado para a seleção brasileira. Quem que eram os seus maiores concorrentes? Primeiro ele, né, o Garrincha, né? E foi uma coisa incrível. Teve um jogo da seleção, nós estamos jogando no Paraná, todo mundo deu risada. Aí ele falou comigo assim, antes de começar o jogo, que ele ia só entrar para dar um alô para a torcida. Aí o Garrincha e tal. Aí ele falou comigo no segundo tempo, já pode entrar, já pode preparar que você vai entrar, que eu não quero mais não. Aí anunciaram lá, atenção, troca na equipe, sai Garrincha, entra Natal. Eu levei uma vaia tão grande. É mesmo, Natal? Nossa senhora, fiquei abismado. Falei, mas... Aí ele piscou para mim, vai lá, faz um golzinho, pronto. E eu fiz um golzinho, aí a torcida começou, tava batendo palma assim, ó. Depois que eu fiz o gol, melhoraram. Aí quando acabando o jogo, estava ganhando o Brasil, ele pegou, melhorou. Eu falei, então melhorou um pouco. Mas tive a honra de ser reserva dele. Cara maravilhoso. Aquele grupo todo era bacana. Todo o grupo, a turma era sensacional. Natal, você falou aí de 68, né? Ou seja, pouco antes do grande título de 70. Ainda vamos chegar lá, né? Na introdução eu falei uma história que você nos contou, né? Aqui nos bastidores. Você teve um pezinho na Copa. Mas nesse período de 68, sua primeira convocação, 69, quais competições você jogou? O que você lembra ali desse período da seleção? Não, nós fizemos uma excursão rodando o mundo todo. Eu fui até parar em Moçambique, Lourenço, mas sul da África. Nós fomos inaugurar um estádio lá. O estádio lá foi da seleção portuguesa, porque lá é colônia portuguesa, o pessoal lá. Aí inauguramos esse estádio lá, 32 horas de voo, um pinga-pinga que não chegava nunca vi coisa igual. Mas lá o pessoal, os jogadores, todo mundo bacana, todo mundo cumprimentando, todo mundo ajudando. A gente errava um passo, tá certo, tá beleza. Isso motiva, porque não adianta ficar brigando, ficar reclamando do companheiro que está do seu lado. Reclama do adversário, não pode ficar reclamando.
Eu já vi jogos aqui de certos clubes, que eu não vou citar nomes, ficar reclamando um do outro, xingando, porque não sei o que, você não está jogando nada, você não joga nada. Não pode ser assim. Tem que motivar, tem que incentivar, tem que dar força, porque ele está do seu lado. É azul e branco, é azul e branco. Não adianta ficar com cor de rosa, cinzento, marrom. Não tem nada disso. Quer dizer, eu acho, hoje o jogador em si, eu gosto de assistir os jogos, que não tem nada para fazer, a televisão é ótima assistindo jogos. Jogos de novela eu acompanho um pouquinho, mas eu vejo que fica reclamando do companheiro, está vestindo a mesma camisa, é o mesmo clube, tem que respeitar um ao outro. Isso eu sou contra até debaixo d'água, porque eu acho o fim do mundo esse tipo de coisa. É azul, vamos torcer para o azul. É branco, branco. E por isso que a hora que eu reclamo, o pessoal fala, você está ficando doido. Não é doido, não. Isso é o fim do mundo acontecer esse tipo de coisa. Tem que vestir a camisa e honrar a camisa. Natal, então vamos chegar lá à Copa de 70. E aí eu vou fazer um paralelo com o que aconteceu agora. Porque você não foi para a Copa porque você se machucou pouco tempo antes. Agora eu queria que você contasse a sua história e também que você fizesse um paralelo, não sei se você deve ter acompanhado, a polêmica que foi dessa ida do Neymar, porque ele não estava com uma sequência de partidas, ou pelo menos de um ano para cá ele não teve uma sequência de partidas, e não foi convocado pelo Ancelotti justamente porque ele não tinha a forma física, estava distante da forma física, prejudicado por lesões, etc. e tal. E na última convocação do Ancelotti, justamente a convocação para a Copa, ele chama o Neymar, que ele não tinha chamado nenhuma vez durante um ano de trabalho. Você foi, vamos dizer assim, não teve a oportunidade de ir à Copa por causa de uma lesão. Mas você acha correto? O que você acha dessa avaliação de um treinador de chamar um jogador que não foi convocado o ciclo todo e só chegou na lista final por causa do nome, da confiança que o treinador tem nele, né? É uma coisa impressionante. Eu também fiquei um pouco assim, pensando bem, sozinho lá, falei assim, gente, eu fui cortado, depois machucou um jogador, e eu pensando, eu vou ser chamado. Mas nem meu nome foi citado. Agora, em relação ao Neymar, é que nós temos no momento um jogador da qualidade dele, são pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, desculpa. E ele, para mim, é um dos melhores jogadores que tem no país no momento. Quer dizer, antes ele era melhor ainda. Agora, ele bem fisicamente, ele bem com cabeça boa, hoje está com, como diz, o bolso cheio, ele tinha que, sei lá, o treinador do Brasil, acho que pensou um pouquinho em relação a não entrar no início do jogo com ele. Mas, de repente, ele com 20 minutos, ele pode resolver um resultado. E eu estou torcendo por isso. Agora é que ele ser titular logo na sequência, porque ele não consegue correr 90 minutos. Mas ele bota ele lá 20, 30, 40 minutos e ele resolve a parada. Mesmo na condição que ele está no momento. Natal, pensando até nessa questão, porque o futebol mudou completamente da sua época para hoje. Hoje o atleta precisa ter um condicionamento físico exemplar para disputar ainda mais uma Copa do Mundo. Na sua época, você já nos contou diversas vezes em outras entrevistas que era um futebol mais pegado, mais brigado, né? Digamos que a porrada comia solta na sua época. Era assim mesmo? Porque eu fico pensando nisso. Talvez um Neymar na sua época não conseguisse nem entrar em campo nessa condição física que ele tem. Hoje ainda menos, não? Eu vou ser sincero. Antigamente, o pessoal, o tratamento, os médicos em relação a isso, demorava, o jogador machucou. No meu caso, a cirurgia que eu fiz, hoje, se fosse hoje, eu tinha jogado na Copa do Mundo. Porque você com 15 dias você joga. A minha demorou quase 2 meses, porque nós não tínhamos um departamento médico ideal. Onde era o departamento médico do Cruzeiro? Era debaixo da arquibancada, lá no Barro Preto. Eu ficava lá o dia inteiro fazendo tratamento, o mesmo tratamento. Minha recuperação demorou mais por causa disso. Ninguém tem culpa de nada. É devido à condição, na época, não tinha assim, tantos médicos, tanto pessoal. Tem muitos médicos que se interessam e procuram o clube para poder ajudar. Antigamente, só o doutor Ney Lasmar,
Ele ficava lá, coitado, ele, gente boa, gente finíssima. O filho dele é tanto que hoje está na seleção brasileira. Quer dizer, eu lembro dele pequenininho lá. Mas é o tipo da coisa seguinte, é uma coisa que tem que contar até 10 para responder em relação a isso, porque tinha futebol, tinha jogadores adequados e o tratamento em relação à coisa era um tratamento um pouco mais difícil do que hoje tem uma facilidade. O jogador machuca, tem uma contusão no menisco, ele joga com 15, 20 dias. Antes ele demorava até um ano quase para jogar. E você já conversou com o Zagallo sobre a sua não ir da Copa de 70? Por um acaso, num voo, não sei como, um voo, ele estava num avião. Mas você ainda era jogador ou já tinha aposentado? Ele era jogador. Encontrei com ele. Aí, quando ele me viu assim, senti que ele ficou um pouco assim. Aí eu sempre viajava no último banco lá, que eu não gostava muito de avião, nunca fui chegado. Era a turma do fundão, né? Não, aquilo ali, qualquer coisa é uma vez só, tchau e benção. Aí lá atrás, fui lá na frente para pegar um suco, sei lá o que eu fui pegar, não sei. Né? Ele, vem cá, senta aqui um pouquinho. Você está com raiva de mim? Aí eu falei, eu tenho muito respeito pelo senhor, se fosse outro, porque tem raiva é cachorro. Falei brincando com ele assim, sabe? Ele falou, não, eu sei da sua situação, eu sei que você ficou triste, não ser convocado, não te convoquei. Eu falei, não tem problema não, o que interessa é que vocês foram campeões do mundo. O importante é mais isso, Natal é fora do tacho, como diz o outro. E foi campeão do mundo, e parabéns mais uma vez. Aí ele falou, tá bom, um abraço para você, tá bom. Fui lá, sentei lá no finalzinho. Ficou por isso mesmo. Muita dificuldade, né, Natal? É um capítulo triste, assim, né? Você sente no seu olhar, assim, parece que você passa ainda. É uma lembrança, assim. Que... mas recordar é viver, né? Felizmente ele não quis levar. Eu já estava em condição bem melhor do que muita gente, mas graças a Deus o Brasil foi bem. E os jogadores que jogaram no meu lugar jogaram bem também, muito bem. Graças a Deus o Brasil foi campeão, isso é que interessa. Natal pode ficar fora dessa. Você demonstrou, como a Kellen falou, deu para perceber esse brilho nos olhos, né? Essa nostalgia, poxa, podia estar ali, etc. Porque todos nós que conhecemos o seu futebol, eu, por conta de vídeos e também relato dos mais velhos, né? Mas todos me dizem que você tinha futebol de sobra para estar ali jogando naquela seleção. Natal seria titular, quem sabe? Joga com 12, dá um jeito. Mas a gente tem que ser, a relação é essa. Quem manda é o treinador. Na mais seleção brasileira você vai criar a casa, aí eu sou o titular, eu que eu quero jogar, eu sou melhor do que fulano. Isso não existe. Dá um problema seríssimo no grupo. Você tem que ajudar o grupo, não arrumar confusão no grupo. Mesmo não ficar na reserva, igual eu fiquei uns jogos na reserva, na minha, tranquilo, ele falou, não, vai entrar, não. Eu falei, não, é com o treinador, não é comigo. O repórter falava com o treinador, vai botar o Natal, né? Depois eu coloco, não colocava nada. Porque o repórter ia falar com ele, ele sentia, não, quem manda aqui sou eu, é o treinador que manda, não é o jogador. Mas foi tudo bem, o Brasil foi campeão, isso que é importante. E vamos rezar para acontecer isso agora, né? Vou até voltar nesse assunto Neymar de novo. Porque, óbvio, nós vemos aqui nos bastidores, o que chega até nós, da imprensa e torcedores, é que o grupo que está hoje na seleção brasileira pediu e apoiou o Neymar durante todo esse período. Mas suponhamos, Neymar agora, se Deus quiser, recupera, forma física, consegue jogar. Mas é que fica a questão, será que para o Neymar não vai ser importante ele se impor, chegar e, justamente o contrário disso que você falou, e falar assim, pô, eu sou o Neymar, eu sei do meu talento, sei do meu futebol, eu quero jogar. Será que isso não pode acabar causando um entrevero aí na seleção? Tomara que não, mas estamos especulando aqui. Ele pode pensar para ele, eu quero jogar, mas quem manda é o treinador, porque senão vira bagunça. Aí começa o jogador, eu tenho que entrar, fulano tem que sair. Isso não existe em futebol. Aí vira, como diz, vira uma confusão daquela danada. Porque um começa a olhar atravessado do outro, aí já não começa a dar a bola, não dá a bola certa, dá a bola só no meio para o outro vir rasgar o cara no meio. Então é o seguinte, eu sou de opinião seguinte, quem manda é o treinador. Você acredita na seleção, Natal? Você acredita que o time pode voltar campeão?
Deus lhe ouça. Eu acredito em tudo. Futebol é uma coisa impressionante. Olha, de repente, não aconteceu com o Cruzeiro, com o Santos bicampeão do mundo. É uma coisa impressionante. De repente, o pessoal dá uma zebra. Que dê zebra, foi campeão, e daí? Porque a maioria da época dos repórteres, naquele jogo nós fizemos 9 gols em 2 jogos, eles falaram, pura zebra. Zebra? E daí? Quem foi o campeão? Cruzeiro. Quer dizer, pode falar que é zebra, pode falar o que quiser. Quem tem boca fala o que quer, fala certo, fala errado, mas não interessa que naquela época o Cruzeiro foi campeão. Nós ganhamos de um time bicampeão mundial. Não é para qualquer clube. Natal, mas aí fica uma questão, falando até dessa seleção atual, né? Nós, desde 2002, estamos aí sem conquistar novamente a Copa do Mundo. Para nós isso é muito, né? Para outros países seria algo considerado normal, mas nós brasileiros, evidentemente, somos o país do futebol. Há um hiato aí gigantesco já. Digamos que vemos um respeito ainda pela seleção brasileira, mas graças a vocês lá do passado, que trouxeram 5 títulos mundiais para nós. Aí a minha pergunta é a seguinte: você, analisando hoje de fora, acredita que mudou muito o perfil dos adversários quando enxergam a seleção brasileira? Digamos assim, você quase foi para a Copa de 70, vocês já eram bicampeões mundiais. Eu imagino que todo mundo morria de medo de enfrentar a seleção brasileira de Pelé, Tostão e companhia. Hoje, será que eles ainda têm algum medo de encarar a seleção brasileira ou muito pelo contrário? Pelo que você tem percebido, talvez até um desprezo assim, velado, né? Para não falar que, tô nem aí, essa seleção é fraca. Eu vou te falar com toda sinceridade, viu? Não está fácil para o Brasil, não. Viu? Não está fácil. Vamos rezar para dar tudo certo, porque eu sou brasileiro até debaixo d'água. E já vesti aquela camisa, quer dizer, eu tenho que torcer mais ainda. Mas não vai ser fácil para o Brasil. Não vai ser fácil, porque as outras seleções têm ótimos jogadores. Jogadores de primeira linha. Tem países aí que tem jogadores que estão na seleção, eles são os melhores dos clubes. Quer dizer, não vai ficar bom para o Brasil, não, vai ficar ruim para o Brasil. E vai ficar também para o adversário, que o Brasil vai querer mostrar e vai mostrar. Porque os caras ali, tem fulano, tem ciclano, Bertrano, que é o melhor do mundo e não sei o quê, mas o Brasil vai mostrar futebol, né? Eu vou falar, não estou enganando ninguém, não estou querer fazer média com ninguém. O Brasil vai lutar até o finalzinho e vamos rezar para dar tudo certo. Talvez por um lado seja até bom, digamos que a seleção chega menos pressionada. Cobra menos. E o clube, a seleção que jogar contra o Brasil, todas elas entram cabreira, viu? Porque sabe que futebol brasileiro, por incrível que pareça, querendo ou não, é complicado. É tanto que jogador de primeira linha não fica no Brasil. Eles levam. Quer dizer, e os que levaram, que saíram, vão vestir a camisa do Brasil. Muita gente não repara, eu reparo isso em relação a isso. Os melhores jogadores do Brasil estão fora do país e estão agora na seleção brasileira. Natal, vamos falar então do Cruzeiro, que antes de sair a lista final do Ancelotti, havia 4 possibilidades, né, de jogadores convocados. O Fabrício Bruno, o Kaique, lateral, o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Você acha que foi injustiça o Ancelotti não ter levado algum desses jogadores? Qual desses ou quais desses você acha que deveria estar lá na Copa? Aconteceu comigo na época. Eu falei em relação ao futebol mineiro, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora, com todo o respeito que eu tenho pelos clubes que eu joguei no Corinthians, não é fácil. Lá o torcedor, ele cobra mesmo. Chega até a agredir o jogador. Agora, em relação a isso, eu vou ser sincero, porque eles disputaram o Cruzeiro na situação que estava antes, lá embaixo. Se tivesse primeiro uma condição melhor, com melhores pontos no Campeonato Brasileiro, nesse Campeonato Brasileiro, seria diferente. Eles pensariam de outra maneira. Não pensariam que o Cruzeiro não está resolvendo com esses jogadores, vai resolver a seleção brasileira. A realidade é essa. Mas são ótimos jogadores.
Jogadores, quem sabe, para o futuro, para a próxima Copa. O Cruzeiro está subindo de produção pelo treinador que entrou. E vamos rezar para dar tudo certo. Qual deles você gosta mais? Matheus Pereira, Kaique, Caio Jorge, Fabrício Bruno. O atacante lá, o Caio Jorge. Caio Jorge. Ele tem velocidade, ele tem facilidade para fazer gols. Ele entra com vontade. Nunca que os outros não sejam. Mas ele, como atacante, para mim é um dos melhores. Natal lembra Caio Jorge lembra Natal em alguma característica? Não, a posição dele é diferente, né? Ele joga lá na área, eu saía pelas laterais. Mas o Caio Jorge, na hora que chega na ponta e dá aquele chutaço, lembra Natal um pouquinho, não? De vez em quando erra o chute, a bola entra, né? Aí vai. Natal, quero fazer agora uma brincadeira com você. Lá que vem é ele. o quadro Eu Versus. Ave Maria. Eu vou citar o nome, e esse primeiro nome será o seu, Natal, e eu vou comparar com algum jogador que já figurou em algum momento na seleção brasileira, e aí você vai apontar quem que é o melhor. E esse que vencer vai continuar na disputa. Tá combinado? Tá. Então bora lá. Natal ou Jairzinho? Vai continuar a conversa, sou eu. Natal ou Romário? Na posição diferente. Romário é centroavante, eu jogava na ponta direita. Mas quem leva nessa disputa? Se fosse pra convocar um ou outro. Não, é a posição. Não tem jeito. Sobrou um nome e agora é um desses. Vai, Romário. Romário? Romário. Agora vai ficar mais apertado ainda, hein? Romário ou Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno ou Tostão? Tostão. Tostão ou Ronaldinho Gaúcho? Posso falar os dois? Tem que escolher um. É, Tostão. Tostão ou Neymar? É o tipo da coisa diferente em relação à posição. O Neymar é um jogador que vem mais de trás, o Tostão já vinha do meio campo para frente, mas agora eu não sei se eu estou acompanhando os jogos do Santos, ele está indo buscar a bola lá do zagueiro. E Tostão nunca fez isso. Ele recebia do meio campo para frente, ele de seu. Porque, inclusive, o Willi Procópio não deixava nós voltarmos para buscar a bola. Quantas vezes eu queria voltar para ajudar o Pedro para falar, se passar do meu campo, eu vou dar um soco no meio da sua cara. Eu cascava fora, eu corria de medo. Os caras, porque você tem velocidade, eu tinha medo dele me dar uma cacetada ali. Mas vou te falar, é um pouco difícil em relação a isso. Viu? Essa aí te deixou na dúvida, hein? Não. Mas tem que escolher um. Uma vaga na seleção, Tostão ou Neymar? Foi campeão do mundo. Tostão. Ué, não tem nem falar contra ele, e eu joguei do lado dele, depois ele me pega na rua e eu tô lascado. Tostão ou Dirceu Lopes? Ai, posição diferente de novo, sobrou pra mim, viu? Sobrou pra você, Natal. E são dois amigos, né? Não, mas os dois, não tem jeito de botar os dois lá, não. Bom, pode ser, Então, porque a última pra gente encerrar esse quadro, agora eu quero ver. Tostão e Dirceu Lopes juntos ou Pelé? Os três. Os três. Aí acaba com qualquer time. Se tivesse como escolher, pode ficar em cima do muro, Natal. Pelé. Não tem como, né? Não, porque o cara falar mal do Pelé, gente, não tem como. Tostão, sensacional. Dirceu também. Mas Pelé, infelizmente, o que ele fez pelo país, o que fez pelo Santos, o que eles fizeram também no Cruzeiro, Dirceu e Tostão. Quer dizer, é uma parada difícil, viu? Natal, aproveitando esse gancho, falando do Pelé, como que é ter essa honra de estar com o maior da história de todos os tempos, não só do futebol, eu acredito que é o maior esportista entre todos. Nessa época vocês já tinham essa dimensão, claro, quando você enfrentou ele em 66, ele já era respeitadíssimo, uma lenda do mundo. Mas eu falo na dimensão que nós temos hoje, que talvez ninguém nunca supere o Pelé. Como é que era estar em campo? Ele é mineiro, né? Ele é de Três Corações. Quando eu fui convocado, aí teve um jogo Brasil e resto do mundo no Maracanã. Esse eu estava jogando, era titular. Aí ele pegou e falou comigo um negócio, ó, dá sequência nesse futebol seu, que você agora vai ficar aí eternamente. Quando você puder correr, puder aguentar, qualquer coisa, você vai ser um, porque você para mim é um dos melhores. Tem habilidade, bate bem com as duas, parte para cima, não tem medo.
Aí um que estava ouvindo mais ou menos, medo ele tem, que ele de vez em quando ele dá umas pipocadas. Eu tenho um cara de um tamanho de 3 metros me marcando, eu vou ficar perdendo, não sou leão para enfrentar, tourar a unha, não sou louco. Aí, mas ele falou comigo, ó, você dá sequência nisso aí que você ainda vai ser campeão do mundo. Eu falei, muito obrigado. Natal, você ficou amigo de jogadores de futebol que jogaram juntos, adversários? Tem um adversário que quebrou meus dentes, deu soco na minha cara, foi uma confusão danada, 5 negros na vez, quando ele foi convocado. Essa foi de lascar, viu? Compraram o 5 negros. Aí, primeiro um jogo que ele marcando, eu fiquei o tempo todo sem pegar, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo, porque ele passava perto de mim, me dava um soco, passava me cuspia, passava perto de mim, me dava um chute, a televisão não mostrava tanto como mostra hoje. Aí teve um jogo que nós ganhamos de 1-0, faltando 1 minuto para terminar o jogo estava 0-0. Aí, não sei se foi o Piazza, o Tostão, que meteu a bola para mim, e eu fui na linha de fundo, ele já veio gritando de lá. E rodei daquilo, e tal, só palavrão, não sei o quê, e abriu as canetas, meti debaixo das canetas dele, dei para trás, o Tostão foi lá e fez o gol. Eu aproveitei, passei por trás, a torcida vibrando, ele estava andando para lá, dei um soco na cabeça e casquei fora para perto do Pedro Paulo. Ele e ferveu atrás de mim, o Pedro Paulo, o que foi? O Pedro Paulo não entendia negócio de castelhano nem nada, né? Ele falando, ele falou, cala a boca, seu filho de uma égua, e tal, partiu para cima dele e falou, nunca mais eu quero mexer com você, Natal. E por incrível que pareça, foi um aniversário lá em casa, de vez em quando a gente saía para tomar uma cervejinha, eu convidei o 5 negros para ir, né? Ele foi com 2 jogadores. Jogadores do Atlético? É, do Atlético. Morava lá no Horto. Um aniversário lá em casa e minha mãe era um bicho brabo danado, né? Aí chamei minha irmã e falei, ó, chegou 5 negros, mas fulano esse cara. Falei, Natal, você trouxe os 5 negros aqui, mamãe vai esgoelar esse cara aqui. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem nada não. Aí ele entrando, falei, mãe, tem um amigo meu que eu trouxe, tá, mais 2 jogadores do Atlético. Para que tem jogador do Atlético aqui? E ela era atleticana antes. Papai cruzeirense italiano, ela era atleticana. Mas depois que comecei a jogar, ela mudou. Aí quando ela olhou assim, me chamou, quem é esse cara aí, Natal? Eu 5 negros. Mamãe danou a xingar tanto ele. Você bate no meu filho, você ainda vem na minha casa ainda, ele, não, mamãzita, tranquila. Ela falou, o que ele tá falando? Ela falou, tá falando que a senhora é bonita, a senhora é linda de morrer. Ele falou, então tá bom, pode entrar então, tudo bem. Mas todo mundo deu risada com isso, porque ela não entendia o castelhano. Ele falou, sua mãe ela tá louca? É louquita? Eu falei, o que ele falou? Ela falou que a senhora é muito bonita. Aí enganei a mamãe, mas ficou por isso mesmo, mas ele fora do jogo, era totalmente diferente. Mas no jogo, sai da reta, tinha que sair da reta, porque ele vinha só para rachar. E ele, então, é um dos grandes assim, amigos que você levou? Ele era um cara... Essa turma do Cruzeiro também, vocês também, mantêm contato? A turma, tinha, porque não tinha negócio de... Jogava domingo, hoje... Esse timaço, hein? Mais ou menos. Isso é uma seleção brasileira, não é não? Ou mais. Ou mais, né? Vamos relembrar aí cada jogador? Esse daqui eu não tô reconhecendo não. Quem que é esse, Kelly? Essa figura aqui. Jogou pouco esse aí. Jogou muito pouco. Fala aí pra gente, cada um. Raul, que não gostava de futebol, ele jogava por jogar. É mesmo? Tinha jogos que a bola não ia lá e aí nós íamos tomar banho depois do jogo. Ele não tomava banho, tirava o uniforme e botava fora. Ô, você vai tomar banho não? A bola nem lá foi, eu vou tomar banho pra quê? Teve nem trabalho. Passa aqui, veja que vai tomar um banho. Não vou tomar. Ele não gostava de jogar bola. Concentração, concentrar pra quê? Ele nunca foi a favor e foi campeão do mundo também. Foi campeão do mundo. Os maiores goleiros de todos os tempos. Pois é, ele não gostava de futebol. Por incrível que pareça. Mas é a gente boa. Ali Raul, Piazza, Procópio, William, Pedro Paulo e Neco. E Andorinha. Andorinha é massagista do Cruzeiro aqui na ponta esquerda. Gente boa demais. Felizmente, tá acabando, pouco a pouco tá sumindo. Joe, Tostão. Esse aqui então é o Natal.
Mudou nada, hein? Tá conservado demais. Vai nessa. Evaldo, Disseu e Hilton Oliveira. Era um grupo sensacional, viu? Sensacional. Pra você, é o maior Cruzeiro de todos os tempos? Não vai ter outro nunca. Com todo o respeito que eu tenho aos jogadores do Cruzeiro, não tem. Como diz, nossos salários eram salários simples, material não tínhamos. O jogo contra o Santos lá que nós ganhamos 3-2, não tinha material para trocar no segundo tempo. Não tínhamos. Se rasgasse uma camisa, um calção ali, o bicho pegava. Estava jogando de branco, botava uma camisa azul e aí misturava tudo. Não tinha outro material. Tinha, mas um material simples. Camisa ainda tinha. Mas calção, meiões, que era. Na época não tínhamos, assim, inclusive no jogo contra o Santos, choveu muito, e aquelas meias de 1900 cafunga, como diz o outro, botei a meia veio, passou quase peguei aqui no meu pescoço. Eu tive que pegar uma tesoura, cortar, pegar um esparadrapo, botar na perna para poder jogar, para terminar. Futebol raiz mesmo. Não, futebol raiz. E o grupo era maravilhoso, a diretoria não tem nada a reclamar, porque não tinha a condição que tem hoje. Não tinha um Pedrinho? Pedrinho, quero até aproveitar a oportunidade, agradecer porque ele fez por mim. E devo e não nego, pago quanto puder. O que ele fez foi negócio para cinema. Quer contar pra gente? Não, essa história? Deixa pra lá que eu fico emocionado. O pessoal vai ficar curioso aí, Natal. Não, ele me ajudou muito. Não. Na verdade, o negócio da cirurgia, né? A cirurgia que eu fiz ficou um pouco cara. Só se eu roubasse, mas não tem cara de ladrão, roubar um banco para poder pagar. Mas ele, me parece que foi ele que fez tudo, sabe? Porque eles não me cobraram mais. A primeira eu sei que ele pagou e não ficou. Dá para comprar um Alfa Romeo zeradão hoje, viu? Mas ele fez porque ele é uma pessoa que... Ele salvou minha vida. Isso foi o ano passado? Agora há pouco. Minha cirurgia fiquei lá 40 dias no Maria Tereza. Você estava contando, inclusive, né? Agradecendo muito ao médico que cuidou de você. Se importa abrir um pouquinho mais essa história pra gente, Natal? O doutor Rodrigo, sabe? Atleticano doente. Aqueles atleticanos daquele... Inclusive eu te falei em relação que eu cheguei lá para me examinar e tudo. Falou aquele nome, sabe? Filho de uma égua, mãe. Não precisa falar mais nada não, né? Descobriu que era o Natal ali no hospital. Você seu filho cansou de fazer gol no meu time, seu filho... Tá, todo mundo que estava lá esperando ele para fazer gol, ficou olhando assim, foi. Aí ele pegou e falou, entra logo aí. Me xingou todo e graças a Deus ele me salvou. Ele conseguiu essa cirurgia que ele fez em mim, o negócio já dava para lá de Bagdá. Eu já tinha falecido, só faltava enterrar. E ele conseguiu fazer a... Como que chama? Doutor Rodrigo? Rodrigo. Doutor Rodrigo, muito obrigado, nos permitiu a presença dessa lenda aqui hoje. Ele era do Maria Tereza, é um cara sensacional. Atleticano, olha aí. Atleticano doente. Guardou nenhuma mágoa. Não foi só ele, o pessoal das enfermeiras foi muito bem tratado. Umas atleticanas, outras cruzeirenses. Até banho eu tomava. Eu dava banho em mim, foi um troço sensacional que eu não tinha condições ainda de... Mas, graças a Deus, vão ter que me aguentar mais um tempo. Natal, inclusive, pensando aí no comparativo dessa época, a gente estava vendo ali, né, você erguendo o troféu da Taça Brasil. Era o Campeonato Brasileiro da época, né? Dá para dizer assim, o mais importante, não só porque vocês venceram o Santos de Pelé por 6-2, depois 3-2 no jogo de volta no Pacaembu, mas digamos porque o Santos também tinha sido campeão de tudo aquilo. O Cruzeiro depois ganhou, né, outros tantos brasileiros, títulos expressivos. Quando você vê, você estava até comentando, né, com a gente, você usa o celular, prefere o celular ativo, né, aquele que abre e fecha, não é de redes sociais e tudo. Bicho do mato. O bom mineiro. Como é que você vê isso hoje? Porque hoje o jogador ele tem que ter assessoria de imprensa, o pessoal do marketing, fala-se tanto no Neymar nessa questão também. É um negócio bem diferente, né? Você gostaria de ser um jogador da atualidade? Não seria ruim não, viu? Eu não posso
reclamar do que passou. Mas hoje, empresários, você não precisa estar lá discutindo com A, B, com C. Aí ia fazer um contrato, chegava lá, o presidente falava assim, o que eu posso te pagar é R$5 por mês. Eu falo, não, paga pelo menos 6. Não, se você quiser 5, bem. Se não quiser, vou pagar 5,5. Aí a gente aceitava. Hoje não, tem empresários que tem uma série de coisas que os empresários levam dele, tira do seu, porque ele pede mais e tem a parte dele, e com razão. E é melhor que você não perde tempo de discutir com o presidente, com o diretor de futebol, nem com o treinador, nem nada. A parada é essa, é X do negócio dele, o passo dele é tanto, tanto. O empresário hoje é a coisa mais... Se fosse antigamente, já estava todo mundo milionário. Natal, a equipe de No Ataque continua firme lá nos Estados Unidos, trazendo todas as informações da seleção brasileira. Vamos conversar agora com Pedro Bueno. Pedro Bueno está onde, Kelly? Pedro Bueno está em Nova Jersey e vai acompanhar a estreia da seleção brasileira amanhã em loco no jogo contra o Marrocos. Olha aí, fala Pedro Bueno. E aí, meus amigos, tudo bem? Prazer falar com vocês. Estou aqui em Nova Jersey, na cidade de Long Branch. Tá um calor absurdo, mas vocês conseguem ver pelo meu cenário que estou aqui de fora, curtindo um arzinho, tentando um arzinho mais fresco, para a gente ter esse bate-papo. Um prazer falar com vocês. E cheguei aqui, estou aqui desde segunda-feira, né? Passei essa semana me ambientando e vendo como é que tá esse clima de Copa e até não querendo, né, fazer um merchan das minhas próprias matérias, mas falei um pouco sobre o clima da Copa e já vou começar contando uma coisa de Nova York. Nova York está falando muito em esporte, mas é sobre basquete, né? O New York Knicks está na final e a cidade só quer falar disso. Então é uma coisa que eu achei muito interessante de estar aqui durante uma final de NBA e que o time de Nova York pode estar. Que nem eu falei, eu tô aqui em Long Branch, que é 1h30 de trem lá de Nova York. É muito comum o pessoal morar aqui e trabalhar lá. E assim, muito interessante. E agora, já falando de seleção, estive num treino da seleção brasileira. Foi interessante ver, mas a gente vê pouco, né? Os jogadores passam pela gente, eu até filmei algumas imagens, mas aquela interação de bom dia, ficou por isso, né? Mas foi uma semana cheia, né, de treinamentos, ou vazia, como quiserem, né? É uma semana de só treinamentos para a estreia contra Marrocos. E assim, é um jogo muito importante, né? O jogo contra Marrocos é o grande desafio do time de Ancelotti, que começou ali nas eliminatórias, mas na reta final se garantiu na Copa, mas obrigação. E depois fez amistosos complicados, né? Contra escolas diferentes, que era a proposta do Ancelotti. Perdeu jogos, né? Como foi para a França em março, perdeu para o Japão ano passado. Então, assim, é um grande teste. E logo na estreia, e a estreia que eu queria até abordar com vocês é a questão da ansiedade, do nervosismo que tem numa estreia, por ser um jogo tão importante e todo mundo vai estar assistindo, a gente vai estar lá, né? Estarei nesse jogo, No Ataque vai estar cobrindo essa partida. Eu vou estar ansioso também, é claro, né? Minha primeira Copa do Mundo, primeiro jogo da primeira Copa do Mundo é Brasil e Marrocos. Mas eu não vou jogar. Ainda bem, né, gente? Porque se dependesse do meu futebol, o Brasil não tinha nenhuma Copa. Mas, é assim, para os jogadores também tem essa ansiedade, esse nervosismo. Então eu acho que é algo que pode pesar e contra um adversário muito bom. Só que Marrocos perdeu um dos principais jogadores. A gente conhece muito o Hakimi, lateral direito do Paris Saint-Germain, mas o Abdi Ezzalzouli, desculpa a pronúncia, gente, meu árabe é um pouco complicado. Ele joga no Betis, é um ponta muito talentoso que se machucou no amistoso. Então, Marrocos é uma baixa muito, muito considerável. E vamos ver como que esse Brasil vai entrar, né? Essa mudança, essa provável entrada do Lucas Paquetá no time, ela me remete a 2018, quando o Tite, na época, mudou um pouco o trio de ataque.
deixou de ser um trio de ataque para a Copa do Mundo, que era o trio Coutinho, Jesus e Neymar, e aí veio o William e virou um quarteto. Agora é um movimento contrário. Era um quarteto e com a entrada de Paquetá ganha força no meio-campo, que foi o que perdeu em 2018, a força no meio-campo, com a entrada de mais um jogador de ataque. E isso pode melhorar, pode dar mais consistência para a seleção brasileira. Eu gosto da entrada, acho importante. Vamos ver na prática contra um time que Marrocos, em 2022, surpreendeu sendo muito recuado, muito reativo, muito defensivo. Mudou a proposta, demitiu o treinador esse ano justamente para isso, para ter um estilo de jogo mais ofensivo, tá com uma geração muito boa, foi campeã da Copa do Mundo de base recentemente, que é um time mais propositivo, um time mais ofensivo. Vamos ver como é que vai ser isso, porque contra o Brasil, eles vão atacar? Eles não vão? Deixo a dúvida com vocês. Mas enfim, é isso. Um prazer estar com vocês. Vamos conversar muito ainda nessa Copa do Mundo. E muito obrigado pelo convite. Precisando de mim, estarei aqui. E agora volto para vocês, meus amigos. Um grande abraço. Pois é, Bueno. Eu li uma matéria sua publicada aí no Ataque, falando que tem até um mercadinho mineiro lá. Quero saber se esse doce de leite aí é bom, viu? Traz pra gente também, vamos presentear o Natal aqui com... Se bem que é o doce de leite que sai daqui, que vai pra lá, né? O doce de leite é de São Gotardo, que é a terra do Pedro Bueno. Ele foi encontrar os conterrâneos dele lá próximo a Nova Jersey. É uma cidade que é vizinha, convido todo mundo a ler no Ataque. A cidade fica a 1 hora da cidade onde está o estádio que o Brasil vai estrear. E o Pedro Bueno, que é mineiro de São Gotardo, está lá nos Estados Unidos, entrou num mercadinho e quando foi ver, o dono é de São Gotardo. E mora nos Estados Unidos há 36 anos e vende pão de queijo e pamonha lá para os norte-americanos. Só que eu acho que se o Pedro Bueno for trazer para a gente de lá esse pão de queijo, vai ficar um pouquinho mais caro. Ah, eu não tenho dúvida, viu, Kellen? O mercado aqui é mais barato. É melhor a gente comprar por aqui mesmo. É melhor a gente a São Gotardo comprar lá. Agora um detalhe, o Pedro Bueno falou aí no vídeo, e nós conversando também com ele, é uma realidade muito diferente, né, Natal? A imprensa não tem esse contato com os jogadores igual antigamente, a Kellen que, né, teve essa Não é tão antigamente assim não também, é tão antigamente, né, Kellen? Não eu fui repórter nos anos 2000, eu comecei em 2001 como repórter, estou no Jornal Estado de Minas, inclusive, desde 2001, mais de 20 anos, e naquela época a gente tinha uma liberdade de circulação dentro do clube muito maior, entrevistava jogador, treinador a toda hora. Hoje não, hoje marca o dia que a imprensa vai poder entrar, marca o dia que vai ter entrevista e não é todo dia. E é diferente, porque antes a gente via o treino. Chegava na hora do jogo, eu sabia se o jogador estava fazendo o que o treinador tinha pedido para ele. Se o treinador, às vezes, discutia com algum jogador, a gente já ficava próximo ali, observando. E hoje você não tem acesso a nada disso. O clube hoje é uma caixa fechada. Acaba a coletiva, já estão empurrando jornalista para fora. Sua época não, né, Natal? Eu e Kellen poderíamos ir lá, conversar com você. Tá tudo certo, tá tudo bem, tudo beleza, não tinha nada. Hoje é uma frescuragem danada, não pode isso, não pode aquilo. Ter essa amizade. Inclusive, você pensa que isso... Eu vejo muitos jornalistas, nós aqui no Estado de Minas temos o Ivan Drummond, que é seu amigo, inclusive, né, Natal? Infelizmente, ele está hospitalizado. Tá até melhor, graças a Deus. Tá melhorando, Um abraço aqui pro Ivan. Mas tá melhorando, vai melhorar. O Ivan é couro grosso, é lá, forte, é forte. É bravo. Conheço igual a palma da minha mão. Isso, nessa época, permitia, né? Digamos assim, era mais fácil ter amizade entre jornalistas, esse contato próximo, imprensa, jogadores. Hoje está até criando um clima assim muitas vezes amistoso, né? Cara, vi tanta frescuragem, Renato. Sua época você tinha muita amizade com o pessoal da comunicação? Todo mundo. Era quem trabalhava no Atlético, no Cruzeiro, no América. A turma era sensacional. Sempre estava entrevistando, levava o negócio na brincadeira e tudo, respeitando sempre o adversário. Porque hoje o jogador de futebol tem que respeitar o adversário. Não pode ser um time pequeno, que não tem dinheiro, mas tem que respeitar. Eu sempre respeitei. Natal, e procurei até ajudar em relação a isso. Estamos caminhando aqui para os 45 do segundo tempo já. Vou abrir mais uma vez a oportunidade para a nossa Kellen trazer as considerações finais aí. Brasil chegando contra o Marrocos. Tá na hora. Tá empolgado, Natal, Kellen?
Olha, eu vou falar que tô mais ou menos, pode falar? Porque Claro. eu falo assim, gente, como a gente que é jornalista, e eu com 25 anos nas costas, eu acho que a gente começa a olhar tipo um médico. Tem 25? Comecei ontem. Comecei com 1 ano de idade. Mas a gente começa com um olhar muito clínico, igual de um médico. Não é mais o olhar de torcedor, embora hoje em dia isso esteja mudando, assim, no meio do jornalismo esportivo. Mas para minha época, a gente olhava muito com um olhar mais analítico. Analisava uma campanha, um jogo, de uma forma mais analítica, sem tanta passionalidade, mesmo sendo Copa do Mundo. E eu continuo ainda dessa escola. Então eu acho que o Brasil, não nessa primeira fase, né, será surpreendente se o Brasil tiver dificuldade nessa primeira fase. Porque vai pegar o Marrocos, depois pega o Haiti e, por fim, a Escócia. Então, tudo indica, em condições normais de temperatura e pressão, que o Brasil passa para a próxima fase. E aí, a partir daí que começam os cruzamentos. É uma Copa atípica, antes de começar a falar isso, já são 48 seleções, então um formato diferente de Copa do Mundo. A partir da fase de mata-mata, aí qualquer vacilo, acabou. Não importa se do outro lado está uma seleção menos cotada. Eu não sei se o Hexa vem esse ano. Não estou muito confiante, não, gente. E você, Natal? Você já falou que tem fé, que tá acreditando. Então quero ver se você acredita tanto. Quero que você crave um placar para Brasil e Marrocos. 2-0. 2-0, gols de quem? Não importa. Não dá para saber se o Neymar vai jogar, né? Provavelmente Neymar não. deve. Não vai. Neymar Porque só não. pro terceiro O treinador jogo. não é louco de colocá-lo. Já ganhou um primeiro jogo. Já vai mudar? Isso não existe. Ele pode entrar no segundo tempo, mas o Brasil... 2-0 então. 2-0, tá ótimo. Se fosse Natal era 5, 6, 7, aí era fácil, né? Aí eu acordava, porque eu tava sonhando. Inclusive esse daí é um golaço, né, Natal? Esse daí foi no 6-2 contra o Santos. Foi, errei o chute. Errou o chute, Errou porque foi gol. no ângulo, né? Foi. Imagina se tivesse acertado. E o goleiro era o Gilmar, meu filho. Ah, que massa, né? Inclusive, no jogo lá, ele não entrou, não jogou. Ele tomou 6 gols, porque houve a confusão, houve uma discussão muito no vestiário, depois do jogo, aqui, no Mineirão. O bicho pegou lá entre os jogadores do Santos. Pegou. Eu fiquei sabendo tudo que ele me contar. Jogador que estava no grupo lá, que convivi mais assim com ele. E aí botaram o Cláudio para jogar lá contra... Que não adiantou nada, né? Ali podia botar até 2 goleiros lá, que o negócio estava dando tudo certo pro Cruzeiro. Graças Chute a do Deus. Natal e Tostão. No 3-2 você fez 1 e Tostão 2? Não, um de pênalti, um do Disseu Ah, Disseu também. e eu errei o chute no terceiro. Que época boa pra se De viver. medo, cara, que eu fiz o gol de medo. Tinha ninguém perto de mim, tá lá na frente. Que inveja que eu tenho, viu, Kellen, de quem viveu, pôde acompanhar de perto esse time de 66 do Cruzeiro, dos anos 60, década de 1970 também. Uma honra, viu, Natal, tê-lo aqui conosco, que venham 80 anos, né? 80, fiz dia 24 de novembro. Pois é, que venham muitos Já mais. comecei a caducar. Que torcedor do Cruzeiro, não só do Cruzeiro, tenho certeza, torcedor do Atlético tem muito carinho pela sua memória. Eu tenho muitos amigos atleticanos, muitos. Tenho muitos amigos atleticanos. E tem amigos, nem Cruzeiro nem se fala. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá no campo é diferente. No campo é uma coisa, né? Não, Que fora tem que ser esse amigo. campo tem que ser amigo. Não adianta. Eu pude ser um amigo do América, eu tive uma participação do América no Vila. Tive uma parte na Caldense. O Caldense disputou o Campeonato Brasileiro. A Caldense, nós ficamos em 5º lugar com a Caldense. Foi internacional, só time Caldense enfrentava, cara. Eu quero ver você voltando aqui mais vezes. E eu tô falando você até para deixar claro, porque eu tomei bronca lá fora, nos bastidores, por tratá-lo como senhor. Natal chegou assim, puxou minha orelha. O senhor tá no céu. Não vai me chamar de senhor, não. É o respeito, Natal, o carinho que nós temos. Principalmente que tô falando aqui com a lenda do futebol. Muito, muito obrigado por nos dar essa honra de estar aqui conosco no Concentração, do No Ataque, conversando com a gente sobre essa época, sobre a seleção brasileira, sobre o Cruzeiro. Quero que você tenha muita saúde, desejo a você muita saúde para voltar aqui mais vezes conversar conosco. Deus lhe ouça, porque minha cirurgia não foi fácil, não. Viu?
Inclusive você, torcedor do Cruzeiro, ó, prestigiar mais, respeitar as lendas do futebol, resgatar essa memória. Mas graças a Deus, onde eu passo, que tem pessoas mais idosas, falam para aquele ali, fez isso, fez aquilo, mas não fiz mais do que a minha obrigação. Estava cumprindo com o meu trabalho e a torcida do Cruzeiro, eu devo muito à torcida do Cruzeiro, porque a torcida gostava muito de mim, como gosta dos antigos. Eu estou incluído nos antigos, pela idade. Eu também agradeço por tudo isso, agradecer a vocês por essa oportunidade. Natal, inclusive, vou deixar aqui registrado um grande abraço, porque, Kellen, eu desde minha adolescência, tá, ouvia muito sobre o Natal, e vou deixar esse abraço aqui para quem me ensinou sobre a história do Cruzeiro na década de 1960, especialmente sobre o Natal. É um grande fã seu, viu, Natal? É o Vicente Lourenço, avô do meu filho Benício do Vale. O Vicente Lourenço é um grande fã seu. Eu me recordo, adorava conversar comigo sobre futebol desde a adolescência. E contava sempre, o Natal pegava na bola na ponta esquerda, o Mineirão levantava, todo mundo ficava de pé, porque sabia que era gol ou um passe genial. Grande fã seu. E é isso, todas as pessoas que eu converso, que tiveram a oportunidade de ver você, não só do Cruzeiro, mas dos jogadores do Atlético, nessa época, depois dos anos 70, 80, tem um carinho enorme. E aí o Vicente falava uma coisa, você gosta do Neymar, já deu para perceber, mas quando eu falava para ele do Neymar, desses jogadores atuais, aí o Vicente falava assim, que Neymar o quê? Você tinha que ver, era Natal era bom de bola. Então fica aí registrado, um abraço, Vicente. Espero que você... Aliás, você vai nos acompanhar certamente e darei um abraço aqui pessoalmente para o seu grande ídolo, que é o Natal. Obrigado, viu, Natal? Acho que vocês não estão fazendo nenhum favor, porque eu fiz a minha obrigação no clube e vocês reconheceram tudo isso, isso é que é importante. Eu não fiz nada demais, fiz o bem para a torcida, fiz bem para o clube e graças a Deus vamos levando. Vamos ver o que vai dar daqui para frente, porque a idade vai chegando, o bicho vai pegando. Não é fácil, não. Ninguém é de ferro. Obrigado, Natal. Kellen, te vejo na próxima concentração, sempre na véspera dos Jogos da Seleção Brasileira. Jogos da Seleção. Nos vemos na quinta-feira para falar do jogo Brasil e Haiti. E repercutindo o que aconteceu contra o Marrocos. Torça mais um pouquinho pro Cruzeiro, só mais um pouquinho de nada. E eu espero que com vitória, né? Esperamos. Imagina chegar aqui na quinta. Não vou nem pensar. Deus me livre, manda essa pelo amor de mensagem pro universo, não. Não, É. pelo amor de Deus. Vou dar um spoiler já. Igual aquela música, calado. Não. Revela quem estará conosco? Revela. Vamos revelar. Nós tivemos uma lenda do Cruzeiro. No próximo programa, você que é atleticano, uma lenda do Galo estará aqui. Ele que foi um dos maiores. Eu sou de 88, eu cresci ouvindo que ele era o maior goleiro da história do Atlético. Só que depois veio o Victor e hoje tem o Everson. Então hoje o atleticano tem 3 lendas do futebol. Então você já sabe que eu estou falando do goleiro, ex-goleiro, ídolo do Atlético, João Leite, que estará conosco aqui na próxima quinta-feira, falando sobre a seleção brasileira e também a trajetória dele no Atlético. Você, um grande abraço, não se esqueça de acessar noataque.com.br com todas as informações da seleção brasileira e o Natal tem o último recado pra gente. Não, em relação ao João Leite, cara maravilhoso, sensacional. Ele é incrível, né? Eu fiz um golzinho nele, ele ficou meio danado comigo, mas ele... Um só ou vários? Não, porque eu já estava em outro clube assim, né, que eu fiz. E ele é um cara sensacional. Olha aí, excelente. Natal, muito obrigado. Sempre às ordens. Kellen, até a próxima, te vejo na quinta-feira. Um abraço.